Oi, eu sou a Elaine, tudo bem? Este é nosso segundo encontro de uma série de 6 vídeos sobre mediação de leitura. O intuito dos nossos encontros é que você ganhe ferramentas para se tornar ou aprimorar sua mediação de leitura. Esta oficina é voltada para professores da rede pública de ensino e faz parte do projeto Um Motor e Seus Corações e foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Além desse material, o projeto publicou uma história em quadrinhos que se chama Um Motor e Seus Corações, que conta as aventuras da primeira ambulância do Hospital Pequeno Príncipe, a Super Caravan e de 2 Nelsons, um médico, outro motorista. Ainda, o projeto gravou uma série de vídeos sobre como montar sua própria HQ. Para saber mais, acesse @ummotor e seus corações no Facebook e no YouTube. Como vocês já sabem, a nossa guia nessa oficina é a Super Caravan. Então ocupem os seus lugares, apertem os cintos que a viagem vai começar! Papel e caneta na mão e vamos conhecer os clássicos da literatura brasileira. As primeiras publicações de livros infantis no Brasil surgiram no início do século XIX, mais especificamente no ano de 1808, quando se fundou oficialmente a imprensa régia. Os primeiros livros publicados no Brasil foram traduções de livros europeus, e só em 1886 que foi publicado o livro Contos Infantis, de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. Durante esse período, foram publicadas obras de Olavo Bilac, Coelho Neto e o Tales de Andrade, que encerrou o primeiro período da literatura infantil brasileira com seu romance Saudade. Daqui para frente, iniciamos um novo período e quem faz esse marco é o autor Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 18 de abril de 1882. Foi advogado, escritor, tradutor e editor. Em 1921, ele publicou Narizinho Arrebitado, mudando anos depois o título para Reinações de Narizinho. As princesas, os castelos, foram substituídos por personagens do folclore, animais, sítios, fazendas, tudo isso em um universo fantástico com espigas de milho falantes. O Monteiro Lobato se apoia num espírito autenticamente nacionalista, criou aventuras com personagens bem brasileiros, resgatando as raízes assim de forma geral. Em sua homenagem, é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil no dia 18 de abril, o dia do seu aniversário. Interrompemos nossa programação para frisar que, apesar da grande contribuição de Monteiro Lobato para a literatura infantil, devemos olhar para suas obras literárias fazendo um recorte sócio-histórico. O racismo presente nos livros de Monteiro Lobato não deve ser apagado, e sim usado como material de reflexão. Lembrando que racismo é crime e, mais do que nunca, é preciso ser antirracista. Pesquise e procure entender melhor. Seguimos com nossa programação. Entre suas obras principais se encontram Reinações de Narizinho, O Saci, O Pica-Pau Amarelo, Histórias de Tia Anastácia e Fábulas. A Caravan nos traz para outro nome importante da literatura infantil, Cecília Meirelles. Nascida no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901, foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora. É considerada uma das maiores poetas brasileiras. Publicou seu primeiro livro infantil chamado Criança, Meu Amor, em 1924. O livro era de crônicas em prosa poética destinado para o ensino fundamental. Na sua obra, ela fala de realidades que as crianças gostam, como o imaginário, o bom humor e a fantasia. Alguns dos seus poemas do livro Ou Isto ou Aquilo são Ou Isto ou Aquilo, A Bailarina, As Meninas, A Chácara de Chico Bolacha e Para Ir à Lua. E com vocês, um trecho desse último. Enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas.
mas são apenas marmanjos. A partir dos anos 60, a produção literária infantil brasileira cresceu de forma considerável. Podemos destacar, entre outros autores, a Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, você sabia disso? E nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. A sua família se mudou para o Brasil quando ela tinha uns 2 meses. Formada em Direito, publicou seu primeiro livro infantil em 1967, O Mistério do Coelhinho Pensante. Na sua obra, discutiu temas e atitudes importantes como a liberdade, a morte, o direito de ser, a alienação, questionando diversos papéis e paradigmas. Entre suas obras se destacam O Mistério do Coelhinho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, 12 lendas brasileiras, Como Nasceram as Estrelas e A Vida Íntima de Laura. Toca caravana! Vamos falar de Silvia Ortoff. Ela nasceu no dia 3 de setembro de 1932 no Rio de Janeiro. Sua formação em teatro fez com que ela se desenvolvesse como autora de textos e pesquisadora na área de dramaturgia infantil. Publicou seu primeiro livro infantil em 1981 e, a partir daí, ela embarcou nesse universo e escreveu por volta de 120 títulos para crianças e jovens, entre contos, peças teatrais e poesias. Ela rompeu a tradição de produzir literatura pedagógica ou doutrinária, criando histórias sem moralismo e com um humor sempre presente. Entre as suas obras estão A Barriga de A Galinha, A Gema do Ovo da Ema, A Velhota Cambalhota, Quem Roubou o Meu Futuro e Ponto de Tecer Poesia. Chegamos nela, Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em São Paulo no dia 2 de março de 1931. É formada em Ciências Políticas e Sociais e começou sua carreira como escritora publicando narrativas em revistas. Seu primeiro livro publicado foi no ano de 1976 e se chama Palavras, Muitas Palavras. Podemos ver que a Ruth Rocha tem uma escrita direta, coloquial, expressiva e libertadora, e ajudou muito a mudar a literatura infantil no Brasil. Os seus livros revelam um profundo respeito e amor pela infância. Alguns dos seus títulos são Marcelo, Marmelo, Martelo, Romeu e Julieta, Quem Tem Medo de Dizer Não, Um Menino que Quase Morreu Afogado no Lixo e Dois Idiotas Sentados, Cada Qual no Seu Barril. Marina Colasanti é a autora de quem vamos falar agora. Ela nasceu no dia 26 de setembro de 1937 em Eritreia. Você sabe onde fica Eritreia? É um país que fica localizado no nordeste do continente africano. Bom, em 1948 ela veio com a sua família para o Rio de Janeiro. A sua formação em artes plásticas e essa formação possibilitou a ilustração de suas próprias obras. Em 1968, ela publicou seu primeiro livro, que se chama Eu Sozinha. Agora eu vou abrir aspas para dividir com vocês uma fala da Marina Colasanti. Eu escrevo como adulta que sou e como adulta me dirijo às crianças, exatamente como faço na vida real. Não tento seduzi-las, não me pergunto como pensam, não quero imitá-las. Sei que cada criança se aproximará do meu livro a seu jeito, e que cada uma é uma, com seu universo particular, independentemente da idade. Desejo apenas que colham na minha escrita o que mais os toca e os façam seu. Fecha aspas. Algumas de suas obras são A Amizade Abana o Rabo, Tudo Tem Princípio e Fim, A Menina Arco-Íris e Minha Tia Me Contou. A caravana acelerou e chegamos em Ana Maria Machado. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro de 1941. Formada em letras, depois de se formar, passou a lecionar. Nessa época, recebeu a encomenda para escrever pequenas histórias para a revista infantil Recreio. Era o começo de sua carreira de escritora. Em 1977, publicou seu primeiro livro infantil, Bento que Bento,
é o frade. Suas obras abordam temas da atualidade, redefinem posições dentro da sociedade, com reflexões sobre o papel da mulher, do homem, da criança, do negro, do indígena. Ela tem mais de 100 livros publicados. Em 2003, Ana Maria Machado foi eleita para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Presidiu a academia entre o ano de 2012 e 2013, sendo a primeira escritora de livros infantis a fazer parte da ABL. Algumas de suas obras são História Meio ao Contrário, Bisa Bia, Bisabel, Menina Bonita do Laço de Fita, Cadê Meu Travesseiro? E A Princesa que Escolhia. Eu sei, Caravan, que você tem muitas coisas para fazer, mas a lista de escritores e obras é imensa. Tem Ziraldo, Lígia Bojunga, Pedro Bandeira, José Mauro de Vasconcelos, Maurício de Souza e Januária Cristina Alves. A Januária Cristina Alves é uma escritora paulistana que disse as seguintes palavras, abre aspas, os livros são grandes companheiros, seja em que situação for, são portos seguros, sempre nos ensinam e nos mostram como resolver os problemas que a vida nos apresenta. Em um ambiente seguro, que são as suas páginas, podemos viver muitas situações, muitas aventuras, experimentar sensações e sentimentos que, se vivenciados aqui fora, talvez fossem por demais desafiadores ou perigosos. Fecha aspas. Já conhecemos os clássicos do mundo, da literatura brasileira. Agora, no próximo encontro, nós vamos conversar sobre os tipos de narrativa. Tá liberada, Caravan. Pode continuar seu caminho. Bom, espero vocês no próximo encontro. Um beijo e até breve.